A gente vai passar para a última mesa da manhã, e, para isso, a gente tem os nossos 2 convidados internacionais, o professor Kevin Maguia, por favor. O professor Kevin, ele já trabalha com redução de danos há mais de 25 anos, 10 anos só com redução de danos e tabaco. Ele é enfermeiro e ele é professor clínico de enfermagem, e ele hoje está alocado na Universidade da Califórnia, em São Francisco. E também o Dr. José Queiroz, que é o diretor executivo da Agência Piaget para o Desenvolvimento. O Queiroz, ele fala a nossa língua, com um pouquinho de sotaque, mas ele fala a nossa língua. Ele trabalha com comunidades e indivíduos em situação de vulnerabilidade. O José é psicólogo, já trabalha há 15 anos com RD, e agora ele ocupa também um cargo na diretoria executiva da Rede Europeia de Redução de Danos. Então, são pessoas que vão falar agora especificamente sobre a experiência prática deles com redução de danos e tabaco. Até agora, a gente veio trazendo para vocês uma discussão mais teórico-filosófica, depois um pouco da questão da redução de danos para drogas ilícitas aqui no Brasil, e agora a gente vai falar especificamente sobre redução de danos e tabaco. Professor, por favor. Obrigado. De nada. Bom dia. Bom dia. I am finished with Portuguese. So I appreciate your patience. I unfortunately do not speak Portuguese, in spite of the fact that Monica told me last evening that I would have about 12 hours to learn. So I'm going to, in the US, the convention is to acknowledge any potential conflict of interest. I am a recipient of some grants from the Foundation for a Smoke-Free World, and I will talk a little bit about some of the work I will be doing with behavioral health populations in the US, and I don't have any other disclosures. The menu of what I want to talk about today is, and I also acknowledge that I will be repeating some information, so I will do my best to keep your attention as the day begins to mature. I'll talk somewhat about tobacco use. I will talk about that bad boy, the tobacco industry, the global impact around tobacco use, the various historical efforts that we've used to change tobacco use around various populations. I want to, again, say a couple of things about the fundamentals of harm reduction. I won't say a whole lot since we've been talking a lot about that this morning. I want to focus on tobacco harm reduction, of course, and again, look at some of the current status and the controversy around tobacco harm reduction, primarily from the US perspective. I'm going to then talk about behavioral health populations, and that will be, again, a significant focus for me. And then I want to talk a little bit about policy, regulation, and recommendations. How many people started doing this morning? Right. So, I mean, I want to just get a fundamental fact, shared fact, established that we like drugs. We like to use drugs. We use drugs because they give us some pleasure, they provide some benefit. Again, in my country, the pharmaceutical industry is a multi-billion-dollar industry, and they're looking day and night to find drugs to basically help people with all kinds of ailments. So pharmaceuticals and or substances are something that we use because we enjoy it. Moving on to the specific drug or drug delivery system, and of course we already want to basically segregate those two. Tobacco, as you probably know or maybe don't know, it has been used for thousands of years. Indigenous peoples on this continent here basically were using it for religious and medicinal purposes. Those Europeans came over, they found out, oh wow, you know, let's kind of like tap into this substance, and they began to use it for trade. So again, the economic piece of tobacco use began to enter the picture.
going a little bit forward back into the 19th century, again in Europe and the US, rolling machines began to be invented, and by the end of the 19th century, we mass-produced tobacco. And that was a very efficient way of beginning to diffuse this product, this delivery system, to peoples worldwide. It was very profitable. This is, again, a multi-billion-dollar industry that continues to persist worldwide. And I'm going to talk a little bit later about prohibition and that kind of piece, because some people might raise the question, well, why, if it's so damaging, why don't we prohibit? Well, again, so it's important just to establish that we know now that it's very, very destructive. This 1.1 billion people will actually, 1.1 billion people who are current users. 7 million people will die annually around the globe from this delivery system. Approximately 1/2 of all smokers will die from smoking. Now, I want to say, and again, I'm not here to advocate for smoking, but what that means, of course, is that some people don't die. Some people don't get COPD. Some people don't get cancer. So from the individual perspective, when we're all doing things, and do I want to drive fast on the highway? Well, I'm not going to get into an accident. We are always doing our personal risk assessment, and oftentimes it will not apply to us. It's a very human motivation, very human experience. And 80% currently of the smokers globally are living in low and middle income countries. The tobacco industry. And again, that's the kind of elephant in the room. We know now, of course, starting in the 50s, and of course, well, starting in the 50s, that they were lying, they were deceiving, and they were covering up. Starting in the 30s, we began to see the association with pulmonary disorders and lung cancer. It was well documented beginning in the 50s. There was actually published research. And I guess, Richard Dahl began to actually document in 1950. By the 1990s, when, again in the US, when the industry basically appeared before our Congress, again, they were cited for a lot of the lying, deceiving, and covering up. But they were very successful in staving off a lot of litigation. They were very successful at that until I believe it was, again, in the 90s in the US, we have what's called the Master Settlement Agreement, where 46 states, Washington, D.C., and some territories basically came to an agreement with the tobacco industry where they would pay out large sums of money over some period of time to do various intervention. And a big part of what has happened, as we well know, and of course we're going to talk about this again, is that they were prohibited from doing advertising. And we know that advertising is very, very powerful. And we want to begin to talk about that a little later. So in the US today, being in that high-income country, we're probably, in fact, I know we're not the lowest. I believe probably Sweden is probably the lowest in terms of combustible tobacco use. But we're at 15%. We were in the height in the 50s and 60s at 40%. So we've done a good job in the US, but also around the globe in reducing the amount of combustible tobacco use. And of course, what we're seeing, again, in the US, and I suspect that this also applies to many other countries around the globe, that tobacco use is concentrating more in lower socioeconomic groups, and definitely in the group that I have worked with for many decades, people with various behavioral health disorders. So, and again, some people have called that term the hardening of combustible tobacco use. This is a group that has become very, very difficult to work with, to move them away from combustible tobacco use. But we do see that in the US that 2.8 million are vaping, although there has been
a decrease in that percentage in the US over the last couple of years. And I will talk about that later, particularly around the fears and what I would call the hysteria around vaping. I think it has begun to impact populations in a very adverse way. Sort of in contrast with smoking, the vaping actually is being done by a younger male and Caucasian population in the US. And again, given the work that I do, that's a concern of mine, because I'm very interested in access. Do people who need harm reduction products, are they getting the access that they need? What did I do? Okay, all right. So again, what has worked? Well, we have, in terms of historically what has worked, we've had a significant public health campaign. And I think regardless of all the messaging, which I think, again, advertising does work, I do believe it has worked. If you can go on to YouTube and see some of the anti-tobacco videos of the Marlboro Man, where the Marlboro Man is smoking a cigarette, but it goes limp because we know that tobacco use can cause sexual dysfunction in males. And so that's a very effective appeal, for a lot of folks. But I think the part that I think that makes a difference is the normative change that has happened in the culture. By the way, I was a smoker, probably somewhere between a 15 and 20 pack a year person. And but fortunately have not smoked combustible tobacco, nor do I vape, but I haven't smoked in the last 25 years. So, but in the 70s, you went to someone's home, and you didn't ask whether you can smoke there, you just did because most people did. Or at least 40% of the population, of the adult population was smoking. By the 80s, you asked, Alessandro, is it okay if I smoke in your home? You would ask. By the 90s, you didn't even ask, because by that point, you knew that this was something that was just not appropriate, because we were finally educated also about secondhand smoke. So the norms around smoking, have significantly changed. We've also done a lot of work around restricting advertising, sales, and of course, environmental. I remember, probably most people in the audience are too young to remember smoking on airplanes. And people used to smoke on airplanes, right? But then what happened was, listen, this is a smart move. We moved you could only smoke in a certain part of the airplane, as if the smoke wasn't gonna migrate to the front. I mean, it was totally insane, right? So, but I was still smoking at that point, right? So I would always wanna sit in the non-smoking area, but then I would, of course, wanna have my cigarette. So I would move to the back of the plane, have my cigarette, and then move to the front on this idea that I wasn't gonna have more secondhand smoke. Taxation. Taxation has been very, very effective. The economists, which I am not, know that if you basically increase the price by some amount of real or cents, that you're going to have X amount of decrease in smoking. However, I was recently watching a video of a presenter from Australia where they have the highest amount of tobacco price. I think it's something like $18 US per pack. But they've seen that the diminishing return has finally occurred because the smoking rate is not decreasing with the increasing taxation. So again, sort of emphasizing that hardening of the population. I want to have my cigarettes, I don't care how much it's going to cost. NRTs, although sometimes they're dissed a lot, they have made some impact favorably on some people. And of course, you're aware that we have a couple of prescribed medications that address neurotransmitters in the brain that address primarily the craving that's associated with tobacco use. And I'm not here to push any medication, but Chantix, the generic term is varenicline, has been fairly effective for some individuals. So, prohibition versus tolerance. So if this is such a terrible substance, why don't we outlaw it?
I think the simple answer is that we tried that. We tried that somewhat globally. Certainly, we know very well in the US, we had a 15-year period of prohibition of alcohol, and what did we learn? It didn't work. People wanted their alcohol. So basically, we overturned that amendment in our Constitution in relatively short order. So hopefully, we have learned that prohibition has not worked. However, you know, what's happening, and of course, I don't want to go off into another social issue, but we're noticing even in the US where there's a lot of debate around the right to life versus the right to a woman, for a woman to choose abortion, should she make that choice. And so that's a very tense issue, but people are trying to work around the edges of that Supreme Court decision back in 1973 to reverse abortion, not dramatically, but again, cutting around the edges. So what we see is because of, I think, the tobacco industry, because of the damage that tobacco has done, there's a lot of missionary zeal amongst the anti-tobacco individuals. I would sometimes think of it as a little bit of zealotry. I don't advocate smoking as a harm reductionist, but I also accept that people smoke. And again, I think that, and I want to talk a little bit about some of the stigma that basically is now surrounded individuals who smoke. I've done a little bit of qualitative research with behavioral health populations, and unbeknownst to me, because there wasn't, to my knowledge, any interaction between some of my subjects, participants, but some of them said, there's nothing like a cigarette. There's nothing like a cigarette. And I think the emerging vaping industry will need to essentially continue to look at, you know, whether or not the vaping products are satisfactory to people. Cigarettes are very convenient. The access is very easy. Even we see in the US amongst poor populations where you could roll tobacco, which would be much cheaper, people are still going for the products that they can just pick out of the pack and light up very quickly. There's a sensory experience that we know, beginning with opening the pack, taking it out of the package, lighting it up, listening, smelling, watching the experience of a cigarette being combusted. All of that is part of the behavioral and the sensory motor aspect of smoking. There's social aspect of it. Let's go outside and have a cigarette. And I think that is also, when I began to become aware of vaping and its potential, I saw that that's where the potential is, that it basically replicates the social and the ritualistic aspect of inhaling nicotine. It's a time filler. It gives people something to do, but it also gives people something to look forward to. If you're a regular smoker during the day, you can anticipate that you're going to be able to have that brief reward for 5 to 7 minutes. And of course there are, and I'm not a neurobiological scientist, but there is some evidence that for some people, there are emotional and cognitive benefits around focusing and stimulation and concentration, particularly around nicotine. So, what do the strategies have been? Cold turkey, quit lines, raising the issue with patients, and I particularly think that's a good one. And what I say is that I think health providers need to bring up as a routine, you know, what's going into your body? Can we have a conversation about that? That's an important interaction for health providers to have with their patients. We have brief interventions, and I think they're too brief. Nicotine replacements, we have the medications, and of course we have behavioral support. And then of course, last but certainly not least, are the new and the not so new devices. So I alluded earlier to the stigma. There is, I don't know if, Diago, you ever talk about in your courses in public health, healthism, but there's a literature on healthism. And basically, it's kind of a class
kind of thing that a lot of people, particularly younger people, are very, very interested in taking care of their health. That's a positive thing, but sometimes it goes to a bit of an obsessive and a status kind of thing. So, oh, look at all the calories that he's eating, or look at him, he's still smoking. So there's a stratification, a new stratification that has occurred whereby people who are smoking, they've lost any social compassion and even any clinical compassion. So I think that's important to basically pay some attention to the stigma. I won't repeat, what we already know about harm reduction. We're delighted that it's here. I think Monica mentioned that it's not so new. We've been doing it for 30 years. I've been doing it for 50 when I started when I was 1 year old. And we know that harm reduction is a concept and a strategy that actually we've been doing well before we actually invented the term. I started my career in the 70s working in a homeless shelter in Boston, Massachusetts. And I realized, in retrospect, we were doing harm reduction. We allowed people to come in. They would be very intoxicated. But we were getting them off the street and away from being prey to anyone who might prey upon a homeless person. That was harm reduction. We accepted the fact that they were drinking heavily. But we now have anxiety about nicotine. Suddenly, nicotine has become a bad boy. We've been giving it out, pushing it, selling it, prescribing it, and now in the US, it's over the counter. You don't need a prescription for the patch, the gum, nicotine inhaler, the nicotine spray. All of those are readily available. We've been giving them and advocating for them. But suddenly now that vaping has come along, oh, you better watch out. Nicotine is not so safe. It's a dangerous addiction, and it's going to ruin your brain. It reminds me of the old film, I don't know if anyone saw it, Reefer Madness, or we had a big campaign in the US in the 80s. This is your brain on drugs. It was targeted towards young people. It didn't work. The adolescents laughed at it. So I think that's going to be an important to begin to think about. This whole idea that nicotine is very, very harmful. I'm not here to advocate for anyone to put any drug into their body. We want to look at, what the cost might be. We want to look at the benefits. We want to weigh that against the harms. Then there's the question, and I take this very seriously, are we making it too appealing in our advertising? And I think some of our speakers earlier this morning were addressing that. Juul, in particular, which is off the charts around its profit margin at this point in the US and probably somewhere also around the globe, basically has been taken to task for what appears to be marketing to young people. And as I already mentioned, advertising is very powerful. It works. So I would advocate, we do want to regulate and begin to look at what kind of advertising is being done. Gateway. Okay, so that's the big anxiety. Are the youth now going to, as they begin to get on board with vaping, are they going to revert back to smoking? I think the jury is out. I think we need a lot more time to basically see. There is some very small percentage, I believe in the UK, where they have found that some individual young people have gone from vaping to smoking. But I think, again, we need more time to basically really evaluate whether the gateway theory will hold any water. The other problem that we have is that there's a lot of conflicting evidence around vaping. Because vaping has become more popular, now we see more research. Someone's come up with a certain sample of individuals where there's some pulmonary or cardiovascular negative effects. And so it's creating, unfortunately, a lot of confusion. How do health providers
advocate or how do health providers advise their patients around this particular issue. And it's become very, very difficult for health providers around this issue because there's also been a fair amount of misinformation and or exaggerated information around the current use of vaping. The other issue is, how much time do I have, Monica? 5. But, okay, I got it. Dual use has become a big issue. People are using both. They're just getting more nicotine. There's some research that was done recently in the UK that shows that dual use there was on the decline. Smoking cessation, in fact, is on the incline, corresponding with the increase in vaping. So again, I think the jury is out around dual use as to whether it's really a problem. So in harm reduction, a term that's often used, people have talked earlier about the behavioral interventions around harm reduction. They did an excellent job in describing that. So again, we have, along with accepting people where they're at, safer use management, safer substitution, decreased or less frequent use. To me, that's a harm reduction. Any positive change. And then last but not least, cessation or abstinence. But notice that the emphasis is on safer, not safe. Putting anything in your body is rarely absolutely safe. Behavioral health population, significant issue. They're smoking in the US 2 to 3 times the general population of smokers. They're consuming about 40% of all the cigarettes that are manufactured and consumed in the US. They have a morbidity and mortality much greater than the general population. They have less quit attempts, and it is integral to their culture and context. Very, very saturated into their daily lives. What they tell me in some of the research that I've done is they want to stop or they want to reduce. On average, they've made 6 attempts to quit, but there's a lot of emotional navigation for individuals in this population. It helps me cope. It helps me deal with stress. It gives me something to do. They deny that it's having any health impact, even people who are having pulmonary or cardiovascular problems. That's how strong the addiction, the dependence, the habit is for some people. It's just very hard to do. They're concerned about the stigma. They don't have anything to do. They often say, I should just quit, even though that's very challenging for them. And some people, they're willing to continue to smoke regardless of what the cost is. So my recommendations in terms of what they need, self-determination, in terms of working with them on an individual basis, motivational interviewing. If I had the time, I would talk more about that. Close listening to what the function of their smoking means to them. I think that's very, very critical. Choice of various options, and last but most important, sustained support. So we don't want to give someone the patch or a vaping device and say, go away and tell me how it works and come back in a month. We need to give, particularly for more vulnerable populations, intensive support to make sure they know how to use the device, how to dose with the device, problems and flagging that they may have around their motivation. We need to stick with folks to help them change. I'm going to go past the advertising issue. Going forward, do populations who need these devices, do they have access? How should we advertise? How do we balance being seductive versus making a product appealing? Should nicotine be licensed as a medicine for certain populations in the same way that we license methadone as a harm reduction strategy for people who are heroin users?
Maybe we need to do that, or at least begin the conversation of doing that. For me, it's a social justice issue. The population in the behavioral health population are dying much earlier, have much more morbidity and mortality. It doesn't have to be all or none. Are they having access to help? Are they receiving the necessary support? I do not call any intervention that I do smoking cessation. My concern, I don't have literature, I don't have research, but my concern is by using that term, you keep people out because they're afraid, I don't want to stop. So I call my interventions tobacco intervention or tobacco harm reduction. Choice. And we want to know what the satisfaction is for the individual, particularly with the newer products. So some recommendations. I tell people vaping is, what we know today, vaping is safer. I refer to our Public Health England, where they say it's 95% safer, and the National Association of Scientists, Engineer, and Medicine, their report in 2017, they don't endorse vaping, but they also are saying that it's safer. We help people weigh the risk and the benefits in an open way. We provide choice, we provide support, we continue to support research, we provide factual information, and we learn from the individuals what the challenges are as to what works for them. Thank you. Muito obrigada, Kevin. E desculpa a minha... Okay, sorry for insisting with the time. Sorry for that. Como parte da organização do evento, eu quero pedir desculpa para vocês. A gente está atrasado, a gente vai atrasar um pouco, mas eu acho que vale a pena a gente aguentar esses minutos de atraso, porque as experiências que a gente tem para compartilhar aqui são muito importantes, são novas para todos nós. Então, aguentem firme aí que a gente vai terminar numa hora possível, tá bom? E agora, então, a gente vai ter o Dr. José Queiroz, que vai contar para a gente sobre a experiência dele em Lisboa. Não, no Porto, desculpa. Então, muito boa tarde. Eu sou português, como já devem ter percebido pelo meu sotaque. Eu pensei logo como é que eu poderia começar. Primeiro quero agradecer à Mónica, ao Tiago, à própria faculdade e aos colegas aqui presentes da redução de riscos e estudantes, porque é um prazer poder falar com os brasileiros e os irmãos brasileiros e poder partilhar a nossa experiência em Portugal. Eu tive muitas dúvidas sobre o que é que havia de falar aqui, honestamente, e ainda estou com algumas dúvidas durante a minha fala, como vocês dizem. Mas houve muitas pessoas que me pediram para eu abordar a questão da descriminalização em Portugal e da redução de riscos e tentar entroncá-la e criar uma espécie de interseção com o que poderá ser a redução de riscos no tabaco no nosso país. Ou o que é que nós encontramos de similar entre o que é que nós temos agora do discurso sobre o tabaco e o que tínhamos de discurso sobre as drogas ilícitas em 1980 e 90 no nosso país, em Portugal. E eu começava só por dizer que, e vou citar um grande filósofo português, o Agostinho da Silva, que acho que também andou aqui pelas terras do Brasil e foi professor cá, que dizia que um brasileiro é um português à solta. E eu gosto de pensar o contrário, que eu, como português, sou um brasileiro contido, aprisionado. E então não consigo ter a facilidade no discurso que vocês têm, e nem consigo ter o entusiasmo na exposição oral que tem todos aqueles que pertencem aos ditos novos mundos, desde os norte-americanos aos sul-americanos, onde a alegria e o ritmo de discursar é muito importante. Por isso peço desculpa, vou parecer mais um padre e um monge português, europeu, mas é o que temos, pessoal, peço desculpa por isso. Vou tentar controlar então o tempo. Quando estava aqui a pensar sobre esta questão e vou acabar por repetir, ser o último tem esta desgraça, não é? Mas vou tentar sintetizar um bocadinho o pensamento. Quando estava aqui a pensar e ouvir os colegas todos a falarem sobre o tabaco e a redução de riscos no tabaco e sobre o que é a redução de riscos, vocês dizem redução de danos, não é? Eu sei que há um grande debate em torno disso, nós simplificamos muito, porque em boa verdade o conceito em Portugal é redução de riscos e minimização de danos.
que é muito extensa, então nós ficamos só pela primeira parte da definição, que é a redução de riscos. Mas eu sei que, se calhar, o mais correto é a redução de danos, mas não liguem a isto. Agora, entrar mesmo no discurso. A questão aqui é um bocado... Nós podemos tentar dividir a questão da redução de riscos ou a questão do tabaco, o discurso em torno do tabaco, as políticas em torno do tabaco, em algumas dimensões, tal e qual como aconteceu com as drogas ilícitas. A primeira dimensão é a dimensão da saúde. Não é? Quando estamos aqui todos a discursar e a falar sobre o tabaco, estamos a falar, antes de tudo, ou acima de tudo, de saúde. Do meu ponto de vista, a forma como nós, agentes de saúde, nós, políticos, nós, cidadãos, nós, professores, tendemos a abordar a saúde é de uma forma muito defensiva, é de uma forma muito negadora até do que é que poderá ser, de forma potencial, a saúde de um sujeito ou a saúde de uma população. Digo isto porquê? Porque nós temos tendência, e aqui foi dito isto, temos tendência a olhar para a saúde como, ou para a saúde sim, como a ausência de doença. Ou seja, estabelecemos um binómio doença-saúde em que estar saudável, ser saudável, é não estar doente. E, portanto, isto tem uma conotação muito passiva, muito defensiva, até negativa do que é que pode ser saúde. Porque, definitivamente, o sujeito aqui, o sujeito supostamente saudável, ou à procura da saúde, não tem um papel ativo na determinação das suas próprias condições de saúde. E eu acho que isto aqui, quando falamos de tabaco, e quando estamos a dizer que o sujeito, com as novas formas de acesso à nicotina, está exposto a menor toxicidade. Reparem o que é que nós estamos a dizer com isto. E eu muitas vezes repito este discurso que é: eu estou exposto a menor toxicidade. Eu estou exposto. O que significa que eu estou perante qualquer coisa, perante um fenómeno sobre o qual aparentemente eu não posso atuar sobre. E, portanto, determina-me como um sujeito passivo, não capaz de ação. E, portanto, logo por aqui, mesmo quando falamos de tabaco e redução de risco, há uma tendência a replicarmos o conceito biomédico, que os próprios médicos e agentes de saúde já negaram, já disseram que não é correto, que não é complexo, que não é integrado na forma de abordar o indivíduo e a sua saúde. Essa é a primeira dimensão. A segunda dimensão é a dimensão da evidência, da produção de conhecimento. Não é? Vivemos em sociedades ocidentais, vivemos em sociedades, lá está, até um bocado por culpa dos europeus, e eu digo culpa mesmo com sentimento de culpa, por vezes, em que a necessidade de colecionar factos e saberes e conhecimentos de forma sistemática, metódica, sobre a realidade que nos envolve, leva a procurar uma legitimação da nossa vida, do nosso comportamento, da nossa forma de pensar, que deve estar, antes de tudo, escrita, pensada, antecipada e planeada. Ou seja, a evidência é muito importante para nós, e há uma razão para isso, sem dúvida alguma, há uma razão para isso, porque tem a ver um bocado com a procura da verdade e do rigor, mas a evidência é muito importante para nós, enquanto cidadãos do mundo ocidental, para podermos fundamentar quer a nossa prática clínica, quer a nossa prática enquanto agentes de saúde, mas também quer o nosso próprio comportamento enquanto cidadãos. No caso do tabaco e da redução de riscos, o que é interessante perceber é que há evidência que se vai acumulando, provavelmente ainda não em grau suficiente, mas se vai acumulando, que diz que as novas formas de acesso à nicotina, como o vaping, o tabaco aquecido ou os snus, que já não são assim tão novos, não é? que ocorrem ali nos países nórdicos, parecem ser formas mais seguras, safer, de podermos tomar ou incorporar a nicotina no nosso corpo. No entanto, reparem como a evidência e a coleção de evidência é algo que ainda assim é sujeito de disputa ideológica. Ou seja, há ainda a intenção e a vontade de produzir evidência contrária a esta. E, portanto, neste momento estamos num momento de transição, estamos num momento em que a evidência ainda não é definitiva por causa até de questões longitudinais, precisamos de mais tempo, segundo os cientistas, da área da toxicologia não só, mas da área da toxicologia em particular, mas também outros médicos da saúde pública, que dizem que só ao fim de X anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, de um determinado perfil de comportamento ou de uso de nicotina, é que poderemos perceber, de uma forma dita mais escura, poderemos perceber se realmente não há tantos malefícios ou se não há até malefício quase nenhum para a saúde do indivíduo. Durante este período, o que vamos ter aqui, se calhar seguramente, é uma disputa ideológica pela posse da verdade. Quem é que tem a verdade? Não é? São os médicos pneumologistas, são os médicos de saúde pública, são os médicos de uma certa escola, de uma certa forma de pensar o tabaco e o uso do tabaco, ou o uso da nicotina, ou são os novos agentes de saúde que propõem novas formas de acesso a essa mesma nicotina. E depois há também aquilo que foi dito aqui, a dimensão do mercado, do lucro, e eu achei interessante aquilo que disse o Alexandre, porque quando diz que
os aparelhos de vaping, por exemplo, são inventados. Primeiro, não foram inventados por ocidentais, foi inventado por uns chineses, não é? E que se calhar está aqui a demonstrar-nos o quanto o novo império está a chegar, não é? Do Winter is Coming, para quem vê o Game of Thrones. Pronto, dá-nos esta dimensão de que provavelmente há outras formas, outras culturas, outras formas também de produzir saber, inovação e conhecimento que começam a invadir o nosso próprio espaço ocidental e que também começam, de certa forma, a questionar o que é que nós entendemos por uso de substâncias psicoativas. E é engraçado perceber que isto nasce do sofrimento de um sujeito, não é? Nasce da angústia perante a morte do seu pai e quer evitar essa angústia de morte prematura para si e para os seus. E é engraçado, pois claro, lá está, como é que o mercado e as formas de maximização de capital que nós temos no mundo ocidental agarraram logo nesses instrumentos de vaping ou de Heat Not Burn tabaco ou tabaco aquecido para tentar precisamente fazer lucro. Mas também que levantou outra questão interessante. Eu também sou anti-proibicionista, venho de Portugal e, portanto, muitos de nós tornámos-nos anti-proibicionistas devido à descriminalização não só, mas também devido a isso. E, de facto, para nós, esta questão de termos uma droga ou uma substância psicoativa chamada tabaco, mas que agora é nicotina, em boa verdade, porque é o seu princípio ativo, não é? Que já está regulada, que já pertence ao mercado e que se associa tão facilmente ao lucro, se calhar pode-nos questionar sobre aquilo que nós pretendemos para o futuro na regulação do modelo das drogas, não é? Se o mercado e o lucro vai lá estar, claro que vai estar, a questão depois que temos que questionar é que tipo de lucro e que tipo de mercado é que nós queremos para as substâncias psicoativas. E eu acho que essa é que é mais a questão, não tanto se há lucro ou não, mas é um lucro à custa de, ou é um lucro que se interessa por, que é uma questão completamente diferente do meu ponto de vista. É um lucro que tem em atenção as questões ambientais e ecológicas, é um lucro que pode ter em atenção as questões culturais e desenvolvimento social de uma determinada economia ou de uma determinada sociedade, é um lucro também que se enquadra e é regulamentado por um determinado modelo político ou não. Ou é um lucro dito selvagem, de um capitalismo selvagem, que não interessa à custa de quê, procura apenas maximizar o capital e, portanto, passa por cima das opções do sujeito, passa por cima da sua saúde. E isso é o que nos começa a preocupar alguns de nós lá em Portugal na discussão que temos sobre a questão da regulação das drogas. E, por fim, aquilo que me parece bastante evidente é que há uma dimensão moral, que já foi aqui falada, não é? Sobre a questão do acesso, das novas formas de acesso à nicotina, porque, no fundo, o que estamos a dizer sempre é, quando falamos de novas formas de acesso, o que estamos a dizer é que o acesso é possível. Nós, agentes de saúde, nós, Estado, nós, decision makers, nós, professores, ou nós, pais, ou padres até, estão a dizer... Sim, nós estamos a admitir que existe acesso à nicotina, que é possível aceder à nicotina de uma forma danosa, mas não estamos a dizer que não queremos que haja o acesso à nicotina. E isto, claro, cria um discurso de pânico moral, cria um discurso de medo, e acho que o medo só foi falado aqui uma vez, mas acho que o medo é uma emoção, entre emoção e sentimento profundamente profundo e humano, e é algo que mobiliza muitas das vezes o discurso ideológico em torno dos nossos corpos e dos nossos comportamentos. O medo e o pânico moral era aquilo que existia em Portugal nos anos 80 e 90. Era muito comum nós termos postas e políticas de marketing dirigidas às populações e aos jovens que diziam droga igual a loucura, igual a morte. E, portanto, este pânico moral, que se pensava que dissuadia o sujeito, evitava o sujeito ter acesso às drogas, levou a que, no final dos anos 90, 1% da população portuguesa, ou seja, entre 100 mil a 120 mil habitantes, tivessem comportamentos disruptivos de grande adição à heroína. Eram heroinómanos, vivendo muitos deles em situação de sem-abrigo, de extrema pobreza e completamente afastados da sociedade. E este discurso moral levou a que não só tivesse uma overdose por dia, ou seja, 365 overdoses por ano, com um discurso baseado no pânico. Levou, por exemplo, a que as nossas taxas de infecção de VIH-Sida fossem mais ou menos de 100 ponto qualquer coisa por 1 milhão de habitantes. Quando Portugal decidiu, ou uma equipa de peritos, ou um grupo de peritos, mais um grupo de políticos com coragem política, decidiram mudar o modelo e passar a utilizar um discurso ainda assim proibicionista, mas menos proibicionista, muito mais atenuador da lógica do medo e mais preocupado com a proximidade e a aceitação do outro, quando decidiu descriminalizar o uso de drogas até um certo montante, de todas as drogas na altura conhecidas, o discurso do medo foi substituído por um discurso de proximidade, foi substituído por um discurso de compreensão,
um discurso de compreensão e um discurso que apelava a uma coisa que, que começou a ser muito importante, que era o da liberdade moral. As pessoas começaram a perceber que, se calhar, poderiam ter algum tipo de liberdade do ponto de vista moral para usar e experimentar, ou para experimentar e usar determinado tipo de drogas. Então, o discurso da violência moral deixou de ter correspondência numa prática de violência sobre o sujeito que usa drogas, aparentemente. Mas, tendencialmente, foi isso que aconteceu. E é substituído por um conjunto de práticas mais aceitantes do sujeito e em que a pessoa que faz o uso de drogas já não é criminalizado, mas é colocado na caixinha, na categoria da doença, passa a ser um doente. E eu ainda discordo desta aproximação, mas na altura, mesmo em termos mundiais, apesar de já haver alguns modelos de descriminalização, é considerado um grande avanço. Mas eu acho que é considerado um grande avanço, do meu ponto de vista, e eu venho da redução de risco, portanto, sou, como é que é dizer, mais ou menos suspeito naquilo que vou dizer, eu acho que tornou muito consistente este modelo porque, ao mesmo tempo, houve um desenho de políticas de redução de riscos enquadradas legalmente que naquela altura foram top-down, foram de cima para baixo, mas que rapidamente foram apropriadas pelas equipas dos territórios, pelas equipas de rua. Ou seja, rapidamente as políticas de redução de riscos, devido à sua natureza, democratizaram-se e foram apropriadas por profissionais de saúde e pelos cidadãos das diferentes comunidades e territórios do país. Então, eu diria que o modelo de descriminalização em Portugal é o modelo que vive muito da redução de riscos, mas a redução de riscos também é uma prática, um conjunto de práticas que vive muito da descriminalização. Uma coisa que aqui não foi falado e eu acho que queria colocar como bastante, não é bastante novo, quer dizer, é novo. Não é novo para vocês, é novo, acho eu, no pensamento e na abordagem da saúde, com a redução de riscos, é a questão da escuta, como falaram alguns de vocês, da escuta ativa, da relação de confiança, que é algo que é muito importante, e da capacidade de perceber que há um outro. Quando eu começo a perceber que há um outro e que esse outro tem uma voz, que esse outro tem necessidades, que esse outro tem um conjunto de idiosincrasias, que esse outro tem motivações, então eu começo a descobrir naquele outro a minha própria pessoa, de certa forma. Ele começa a funcionar como um espelho para mim. E começo-me a questionar porque é que este sujeito não pode ter uma voz ativa e não pode ter uma maior participação na sociedade. Algo que eu acho que foi bastante interessante em Portugal, como aconteceu na Suíça e na Holanda, por exemplo, e em algumas partes da Alemanha e da Inglaterra, foi o empoderamento das próprias comunidades de utilizadores de drogas. Ou seja, foi o facto de nós, técnicos e agentes de saúde, começarmos a transferir parte do nosso poder, parte do nosso saber, parte da nossa competência, parte do nosso conhecimento para o outro sujeito. E quando fizemos isso, quando transferimos poder, quando empoderamos o outro sujeito, eu sei que o empoderamento é algo que é muito importante aqui no Brasil, pelo menos das coisas que eu li antigamente, quando eu faço essa passagem para o outro, e eu estou-me a retirar do centro do ato de saúde. E eu estou, de certa forma, a abdicar de parte do meu poder. Estou a abdicar de parte do meu discurso. Estou a começar a perceber que o meu silêncio pode ser uma forma de dar voz ao outro. E eu, por exemplo, começo a ficar muito cansado de falar em conferências e eventos e pensei para aí 20 vezes antes de vir aqui, porque já não gosto muito de falar assim em público, prefiro mais ouvir, que acho que consigo aprender mais, honestamente. E então, o que aconteceu com esta coisa de passar poder e transferir saberes para o outro foi o que levou à emergência, por exemplo, de uma associação de usuários ou de utilizadores de drogas em Portugal, que durante muito tempo era muito primitiva, muito simples, digamos assim, mas que foi ganhando consistência com o tempo, devido muito ao trabalho também de diálogo dos profissionais de redução de riscos com essa instituição e com a possibilidade, precisamente, de os colocar em contacto com as esferas do poder, em contacto com as esferas da ciência, em particular com os médicos, e em contacto com as outras estruturas da sociedade, nomeadamente as famílias e as escolas. É muito comum agora, muito comum, também exagero, tornou-se comum, digamos assim, não é muito comum, mas tornou-se comum, não é estranho, nós vermos alguns grupos de utilizadores de drogas, por exemplo, a entrarem em territórios abandonados, onde há consumos, e eles próprios a tentarem auto-organizar os utilizadores àquele espaço, criando melhores condições de higiene, levando comportamentos e conhecimentos de menores práticas, ou práticas de menor dano para o sujeito, e por vezes tentando canalizar esses indivíduos, por exemplo, com a comunicação social ou até com o poder local. E isto, para mim, é um dos grandes ganhos que a descriminalização / redução de riscos em Portugal trouxe. Foi não ficarmos só do discurso de que temos que dar voz ao outro, não, mas termos sido capazes, através da nossa prática, de realmente
tornar o outro que está em sofrimento a voz e o ator principal do palco das políticas de drogas. Eu só queria mesmo terminar falando um bocadinho sobre esta questão do Estado, que eu achei interessante. Eu não ia dizer nada disso, mas depois comecei a tirar notas. Porque nós temos tendência assim a olhar, e é um bocadinho aqui também para provocar o Tiago, por causa da discussão de ontem à noite, que eu não terminei, mas nós temos muita tendência assim a pensar para as políticas, falamos muito de políticas de saúde pública, e quando falamos de políticas de saúde pública falamos sobre a ideia de um Estado regulador / um Estado cuidador. Agora, eu pergunto-me é que o mesmo Estado, partindo do princípio que o Estado é uma entidade abstrata, que eu também gostava de falar sobre isso, o mesmo Estado que lançou políticas proibicionistas, que lançou políticas de opressão sobre o sujeito, o mesmo Estado que usou a violência policial, muitas das vezes, como a única resposta para reduzir os danos ou mudar ou eliminar o comportamento do uso de drogas. E esse mesmo Estado que encarcerou imensos utilizadores de drogas, porque no caso de Portugal, em 1999-2000, 75% da população carcerária era população relacionada com o uso de drogas ou pequeno tráfico de drogas, portanto era um número imenso, e sabemos que nos Estados Unidos da América o número de pessoas negras, utilizadores de drogas, pequenos dealers e por aí fora que estão nas prisões é um número assustador, até porque há toda uma economia de mercado associada a isso, mas esse mesmo Estado que produziu sofrimento e violência sob a máscara das políticas de saúde, que legitimidade é que tem para pôr em causa políticas como as políticas de redução de danos, políticas que minimizam o sofrimento, a violência e a dor no outro? Que Estado, que legitimidade tem esse mesmo Estado e os seus agentes para dizer que novas formas de tentar aceder às drogas que são menos danosas não são ou não estão na esfera da política da saúde? Primeiro, este é um primeiro paradoxo que eu gostava muito que me pudessem responder, porque nós sabemos que as políticas de drogas, durante muito tempo, não eram políticas contra as drogas, eram políticas contra as pessoas. E eram políticas geoestratégicas contra as nações, como foi aqui falado. E eram políticas também de controle massivo das pessoas e daqueles que ficavam excluídos ou se auto-excluíam da sociedade. Por isso, para mim, a questão é que esse Estado, são muitos Estados, não é? Concordo, as políticas de saúde públicas são dinâmicas, ou deveriam ser dinâmicas, porque a realidade é dinâmica e porque os próprios Estados são dinâmicos. Os Estados são compostos por pessoas, e, na verdade, os Estados somos todos nós, mas o poder executivo e o poder legislativo são, por assim dizer, emanações desse Estado e são compostos por pessoas, o que significa que têm interesses por trás. Interesses políticos, interesses de poder, interesses económicos, interesses religiosos, interesses culturais. O que me leva à última questão, que é: devemos nós, quando falamos de regulação, falar de um Estado regulador? Sim. Devemos nós dar o papel inteiro ao Estado? Não. Uma das coisas que nós aprendemos com a descriminalização e política de drogas em Portugal e um pouco por toda a Europa agora, pelo menos na Europa Ocidental, e eu tenho trabalhado muito com colegas europeus, é de criar um diálogo estruturado com o Estado. E eu não acredito tanto num Estado regulador, acredito até um certo ponto, como também não acredito assim tanto numa liberalização total em que o Estado é mínimo e o sujeito prevalece sobre ele. O que eu acredito é no ponto intermédio, mas o ponto intermédio tem que ter uma âncora, tem que ter uma alavanca, e isso é o diálogo. Se houver um diálogo, e se esse diálogo for estruturado, e se esse diálogo for participado, e se esse diálogo evitar, por exemplo, que o Estado tenha uma política completamente vertical, completamente burocratizada, completamente tecnocrática, que elimina o sujeito e as suas necessidades? Não. Se for um diálogo ou uma estratégia que obriga o Estado a ter uma posição mais colaborativa, mais horizontal e em que chama as pessoas, inclusive os utilizadores de drogas. Nós, em Portugal, temos lutado muito para que os utilizadores de drogas, os seus grupos de auto-organizados, possam estar presentes em discussões políticas sobre as novas estratégias de drogas para o futuro. Eles têm esse direito e nós temos este dever de lhes dar também uma voz. Não quer dizer que não só concordo com aquilo que eles dizem. Muitas vezes discordo do que eles dizem, até me chateiam bastante. Mas eu acho que é muito importante, até para o meu próprio desenvolvimento pessoal e o meu próprio desenvolvimento enquanto cidadão, dar-lhes essa voz e dar-lhes essa oportunidade de serem críticos. Pois por isso, para mim, redução de riscos, mais do que tudo isto aqui que tivemos a falar, é
um verdadeiro empoderamento do outro. Redução de riscos é um conjunto de estratégias que tem como fim último uma política que é aberta ao diálogo. Uma política que convoca todos a participar, convoca todos a serem parte do que é que pode ser e deve ser as políticas de drogas no futuro. O que nós estamos a ver agora, infelizmente, no tabaco, é um recuo muito grande a 20 anos atrás, onde a ideia de moral e o medo, enquanto emoção mais profunda, procura regular e cá está, criar uma cortina de fumo, como foi dito aqui, que não permite discutir de forma informada e que não permite dar ao sujeito a oportunidade de escolher aquilo que ele entende ser o mais razoável para si, aquilo que até lhe dá prazer. Porque também falamos aqui de prazer, mas ainda se fala de prazer com medo. Temos o medo de falar de prazer quando esta é uma sociedade hedonista, é uma sociedade cada vez mais baseada no prazer, é uma sociedade que convoca toda a gente para se divertir, para aceder ao lazer, para fazer sauna, para fazer não sei o quê, não é? Para conviver, para falar, para ver filmes, e onde o prazer é, se calhar, a marca principal até da própria economia de mercado do nosso mundo ocidental. E, no entanto, nós, agentes de saúde, nós, agentes sociais, temos medo de abordar o prazer. Porque se nós colocássemos o prazer como uma das traves mestras do que é ser saúde, então, se calhar, o que nós estaríamos aqui a falar já não era da ausência de doença, mas sim da promoção do bem-estar. E, provavelmente, como já diferem alguns investigadores, as drogas podem ser não só fontes de bem-estar para o sujeito, mas também podem, se calhar deverão ser no futuro, consideradas como instrumentos de desenvolvimento pessoal do próprio indivíduo. Também eu sei que assusta dizer isto, mas há pessoas que utilizam drogas, por exemplo, para maximizar a sua capacidade cognitiva. Há pessoas que utilizam drogas para, por exemplo, gerirem e lidarem com a sua ansiedade. Há pessoas que utilizam drogas para adquirir um maior estado de bem-estar. Não é isto uma parte do desenvolvimento pessoal do sujeito? Não deve ser isto tido em conta? Pronto, deixava-vos assim com estas perguntas. Eu sei que não há soluções, é isto que eu só tenho. Apelo à participação, é apenas isso. Obrigado. Gente, antes de passar para as perguntas, eu gostaria de fazer só alguns breves comentários. Eu vou começar por você, José, quando disse que você está preferindo ouvir mais e falar menos, eu vou te pedir que não fale menos, porque eu estava me deliciando com as coisas que você estava falando ali. Obviamente, elas são mais próximas da minha área de atuação e da minha área de reflexão, que é a psicologia. E ficou claro a influência do Michel Foucault na sua fala, porque você deixou ali muito evidente a necessidade do reconhecimento do outro com as suas vicissitudes, com as suas características, porque eu acho que um dos grandes pecados que a gente comete nesse debate, ou um dos grandes erros que a gente comete nesse debate, é tentar fazer dele um debate raso, um debate simples, um debate objetivo, talvez até seguindo o mesmo modelo médico de certo e errado, saúde e doença, né? Eu acho que a sua fala traz toda a complexidade dessa discussão, não só do ponto de vista de cada indivíduo, mas também das questões geopolíticas, como vocês estavam falando, da questão econômica. A minha pergunta sempre é: o mundo está preparado para viver sem o dinheiro dessas indústrias? Como é que isso funciona? Passando para você, Kevin, eu queria dizer que você estava mostrando a curva, né, de decréscimo do uso de tabaco, e alguém aqui também já tinha comentado alguma coisa sobre isso, assim, que o Maurício disse que ele não percebia o que o Guilherme falou de estar aumentando um pouco o número de usuários de tabaco. A Convenção Quadro, ela imaginava que haveria uma redução de 30% do número de fumantes até 2020, 2030, não sei quando é que era, mas eles mesmos já concluíram que, apesar de todos os esforços, de todas as medidas utilizadas, na melhor das hipóteses, vai chegar a 20% de redução do número de fumantes, e eles mesmos já percebem que a curva, que vinha num decréscimo muito grande, já vem numa velocidade menor de decréscimo. E a gente sabe o que acontece. Está descendo assim, aí, quando começa a diminuir, daqui a pouco começa a subir outra vez. E a pergunta é, então, já falando um pouco também no que a Sílvia tinha falado, o que é que a gente vai fazer com esta população que não parou de usar tabaco? Essa é a pergunta da redução de danos, e que eu acho simplesmente sensacional. A gente pode fazer todos os nossos esforços, e devemos fazer todos os nossos esforços, mas o que é que a gente faz com a população restante? O que é que a gente faz com o resto? A gente trata como o resto? A gente deixa para lá? A gente fala azar seu? Ou é responsabilidade de agentes de saúde pública, seja o Estado, seja a sociedade, porque, obviamente, você mesmo disse,
existe uma confusão entre Estado e sociedade, a sociedade é maior que o Estado, não é? É nossa responsabilidade pensar o que a gente vai fazer com essas outras, com essa porcentagem que não se beneficiou de todas as medidas restritivas. Eu queria só falar mais uma coisa. Eu quero agradecer todos vocês que aceitaram os nossos convites. Tiago e eu ficamos aqui pensando com carinho em cada uma das pessoas que a gente ia convidar, porque existe, sim, esse receio. Várias pessoas, ou algumas pessoas com quem a gente pensava em falar, a gente já imaginava essa pessoa não vai ter essa flexibilidade para vir a um evento onde tenha a discussão sobre a indústria do tabaco, sobre o que vai fazer com redução de danos e tabaco. Então, eu quero agradecer muito a todos vocês que vieram. Estou falando em meu nome, acho que o Tiago vai falar em nome da instituição e da organização oficial do evento. Eu quero lembrar que a gente está num momento muito preocupante. O que estávamos falando agora, todo esse avanço que nós tivemos na questão da redução de danos, fica parecendo uma coisa muito pequena. O avanço que nós tivemos na questão do maior respeito ao usuário de droga, ao dependente químico, a gente vai começar a perder. Se a gente não fizer nada, se a gente ficar quietinho, a gente vai começar a perder. E uma das coisas que eu aprendi com a redução de danos é que a gente é irrequieto. A gente não aceita os modelos. A gente vai atrás das alternativas. A gente não fica quieto com o que nos é enfiado goela abaixo. Então, ótimo, precisamos nos juntar novamente, fortalecer os nossos laços e as nossas convicções para a gente poder enfrentar isso que está acontecendo agora, né? A redução de danos exige criatividade. A redução de danos nunca deu certo fazendo o mesmo modelo, seguindo os mesmos padrões. Então, vamos lá, pessoal, vamos ser criativos, vamos pensar em tudo que a gente puder para a gente poder enfrentar toda a situação. E eu queria, então, agora passar para você, Tiago. Eu já fiquei aqui há muito tempo, você coordena o debate, por favor. Muito obrigada mais uma vez, foi simplesmente sensacional.